Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Perret, eu sou médica, faço endocrinologia e trabalho também com homeopatia e medicina integrativa. Hoje eu quero falar para vocês sobre a menopausa, uma dúvida que vários pacientes têm. Quando é que a menopausa começa e quando é que a menopausa acaba? Quando é que deve se tratar a menopausa? São só os primeiros anos ou é para o resto da vida? Então é importante frisar, já tenho falado isso em vários vídeos, que a menopausa é um processo que se inicia quando a menstruação cessa, que é quando você para de produzir os óvulos e os hormônios, para de ovular e para de estar fértil, e os hormônios que induzem todo esse ciclo de ovulação, mas que também tem uma série de funções no corpo que não são só essa, eles vão parando de ser produzidos. Então, o que acontece? Ali se inicia um processo que tem uma série de sintomas, que os mais conhecidos são calores, ondas de calor, os fogachos, a insônia, o ressecamento, não só vaginal, mas também na pele, nos cabelos, e aquilo se prolonga o resto da vida. Então, a menopausa não começa num determinado momento e acaba num determinado momento. Tem muitas mulheres que acham que a menopausa acaba quando acabam os calores, por exemplo, e não é assim. Primeiro, que muitas mulheres vão ter calores o resto da vida se não tratarem. E segundo, que o processo se inicia ali e se prolonga enquanto a mulher viver. Então não existe um término da menopausa. E ela deve ser tratada, isso também é uma dúvida que muita gente tem. Quando tratar, até quando? Porque existe uma cultura de que em alguns momentos só se deve dar hormônio até os primeiros 5 anos. Essa era a cultura inicial quando se começou a reposição hormonal. Mas hoje já se sabe que, a depender dos hormônios que se use, principalmente se forem hormônios bioidênticos, que são aqueles iguais ao que o corpo fabrica, você pode usar o resto da vida, porque o hormônio só vai manter o equilíbrio das células, as funções protetoras que ele tem também sobre o coração, sobre o cérebro, e que não precisam ser interrompidos. Quando é um hormônio mais pesado, sintético e a depender da dose que se use, aí pode-se pensar em fazer somente durante um tempo. Em geral, os primeiros 5 anos são os anos onde essas questões de adaptação à queda hormonal são mais importantes, os sintomas são mais importantes. Mas não é interessante hoje em dia, se pensando em prolongamento da vida, em qualidade de vida, em manutenção das funções vitais, que se use apenas durante 5 anos. Agora, entrar com hormônio após os 5 anos do início da menopausa, outra dúvida que muitas mulheres têm, porque também se sabe que existe uma janela, que a gente chama de janela terapêutica, aonde quando você entra com esse hormônio nos primeiros 5 anos, ele vai ser muito melhor aproveitado pelo corpo, inclusive na preservação da massa óssea, que é uma das coisas que acontece muito, que cai muito rapidamente quando os hormônios vão caindo, e aí nos primeiros 5 anos você consegue um efeito muito melhor dessa reposição hormonal. No entanto, fazer após o 5º ano não é de todo proibido, não é que não vá funcionar nada, mas aí o indicado é que realmente seja um hormônio bioidêntico, muito bem dosado, para cada caso, individualizado, para que não haja também uma agressão de uma dose forte de hormônio depois de muito tempo que já não se usa ou que já não se fabrica e aonde os receptores já estarão quase todos fechados e esse hormônio que seja dado, se não for dado de maneira muito cuidadosa, pode converter para outros hormônios, pode ser mal aproveitado pelo organismo, pode até causar alguns danos. Então, o ideal é que se faça realmente desde o início, ainda às vezes antes de acabar de vez as menstruações, e que isso seja prolongado, mas modulado, cuidado por um médico, acompanhado e de preferência individualizadas as doses e vendo-se cada caso, o tipo de doença que a pessoa já teve, a ancestralidade, se tem alguma doença importante na família, se tem algo que contraindique o uso do hormônio. Não havendo isso, sendo feito todos os exames e cuidadosamente, pode-se usar e deve-se usar para o resto da vida, já que é um processo que não se interrompe mais. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo muito grande para todas. Até a próxima.